vamos envelhecer, né? Então, que tal envelhecer de uma forma diferente, com saúde, com bem-estar, que chega para todo mundo, né, gente? A gente não tem opção, ela vai chegar. Só que a gente tem que fazer de forma diferente, né? Abraçar a melhor idade, como dizem, né? De uma forma diferente. E hoje a gente tem aqui a Patrícia, que veio ceder o tempo dela para fazer um bate-papo com vocês. Como ela mesma disse, né, Patrícia? Vai ser um bate-papo. Patrícia Medeiros, ela é professora de Educação Física e mestranda em Ciências da Saúde. Isso é um pouquinho, ela é muito mais. Ela é mulher, ela é esposa, não sei se é mãe. Ela vai contar um pouquinho mais dela para vocês, né, Patrícia? Seja bem-vinda, Patrícia, ao Projeto Sol, tá? Vou botar cola porque a memória não está muito boa já. Envelhecer, todos nós, né? Graças a Deus. Graças a Deus, isso é uma dádiva, porque não partimos novos. Estamos tendo mais possibilidades para poder vivenciar coisas novas. Eu já estudo sobre o envelhecimento, eu me formei em 2000 e em 2003 eu comecei a estudar sobre o processo do envelhecimento humano. E me apaixonei e estou aí cada vez mais apaixonada, porque eu acho que a gente tem que entender, eu escuto demais dos meus alunos do estúdio, das pessoas que já passaram por mim em São Paulo, que eu trabalhei lá 6 anos numa empresa, né, de saúde, a Prevent Senior. Ela é especializada em saúde do idoso. Lá foi a minha grande escola, mesmo fazendo faculdade, pós-graduação, mestrado, especialização. Lá foi a minha grande escola, porque lá passaram em torno de 300 a 400. Eu não gosto de falar idoso, não, tá? Eu vou falar para vocês que eu gosto de falar adulto mais, porque são adultos com mais experiência, com mais vivência, com mais inteligência, porque são mais sábios, né? Aprenderam a ter mais paciência, mesmo os ansiosos. Aprenderam a ter mais cautela, mais tudo. Então, para mim, são adultos mais, né? E lá passava 300, 400 por dia. Claro que não era só comigo, né? Com toda a equipe multiprofissional que a gente apoiava. O dia a dia, o resgate de autonomia, o resgate de saber o que é esse envelhecer. O envelhecimento na sociedade que a gente vive, uma sociedade moderna, uma sociedade que tudo é muito rápido. Hoje, agora, estão vendo no Instagram, mas ao mesmo tempo estão vendo outra live, outra live, outra live, outra live. Como é que a gente acompanha isso? Nem quem é jovem acompanha isso, né? Então a gente já parte desse princípio. Por que a gente vai se cobrar, né? Não precisa. O envelhecimento, ele tem alguns aspectos que dentro dos estudos são baseados: o cronológico, o biológico, o psicológico e o social. O cronológico é o que menos importa para a gente, porque o cronológico é aquele que é a data de quando eu nasci até onde eu estou vivendo. Eu estou com 53 anos. Já estou considerada por jovens de 20 anos uma senhora, né? Tudo bem, realmente baseado no que eles vivem, acelerado, tudo muito novo, tudo sempre muito novo. Eu sou uma senhora,
mas graças a Deus eu estou conseguindo viver aí bem os meus 53 anos. Por que muitos que hoje estão com 70, 80, não estão tão bem biologicamente como deveriam? Porque, infelizmente, a sociedade, ela por muitos anos, ela denegriu, de certa forma, o processo envelhecer. O envelhecer para uma sociedade que até hoje a gente luta é um envelhecer que você não tem mais voz, você não tem mais desejos, você não tem mais capacidade, você não tem mais direito. Você tem ali a chance de fazer alguma coisa porque você é mais ou menos para a família. Criar os filhos dos seus filhos, criar os filhos dos netos, né, que são os filhos dos seus filhos. Então, é uma corrente só de delegar a essa pessoa que está envelhecendo que ela não precisa mais viver. Né? E o viver é você aprender todos os dias que você levanta e tem a gratidão de estar abrindo seus olhos, é aprender. Eu aprendo na esquina conversando com alguém, eu aprendo no projeto, eu aprendo num encontro, eu aprendo numa festa, eu aprendo num almoço, num restaurante, num qualquer lugar que eu saia e me permita conhecer alguém, falar com alguém, eu estou aprendendo e esse alguém também. Então, a idade cronológica, ela já não serve para nada. E isso é uma coisa que a política deveria aprender rápido. Esse negócio de que só baseado em estatuto, início, ouvidoria, tem que incentivar, tem que levantar a sociedade, porque a sociedade ela está mais envelhecendo do que jovem. Então, e isso é mundial. Tem mais pessoas no mundo com 60 anos em diante do que pessoas jovens. Porque mudou-se toda uma questão social e particular. As suas opções, isso já deixa de você gerar filhos, a não ser de forma que a medicina ajude, né? Mas eu digo assim, no padrão social, né? Da gente gerar. Quem está com a família querendo trazer mais gente jovem, no máximo 2. Acabou. 3, 4, 5, 10 filhos. Acabou. Mas as pessoas estão tendo oportunidades de ficarem com mais capacidades, trabalharem mais, ganharem mais. Aí tem carros, casas, viagens, né? E alguém para cuidar desse 1 ou 2 filhos que eles se permitiram ter. Depois de estarem
bem mais cronologicamente mais velhos. Hoje raramente você vê um casal jovem, por exemplo. Meu filho tem 23 anos e a noiva dele também vão casar esse ano. Mas é raro. É raro saber que eu vou ser avó em pouco tempo. Eles podem até casar, mas eles vão querer o quê? Construir um mundo material para eles primeiro, para depois eles pensarem em filhos. E aí já está avançado, talvez não consiga, porque você não sabe como é que é a sua saúde, enfim. Tem todo um sistema envolvido que vai diminuindo cada vez mais, enquanto isso a gente está envelhecendo. E vai diminuindo cada vez mais essa nova geração. E a gente que está envelhecendo? Faz conta. O que está mais envolvido em relação a você ficar mais quieto quando você está envelhecendo? A gente chama, tem um nome que é violência oculta. Essa violência oculta, ela acontece dentro do nosso teto. Que é aquela violência que eu falo assim para minha mãezinha, que infelizmente partiu. A senhora não pode nem pensar em ter namorado. Namorar? Nessa idade? O que é isso? Trazer este namorado para dentro de casa? Mas é engraçado que dentro dessa mesma casa tem uma adolescente de 17 anos que permite que você leve o namorado e durma na mesma cama com ela. Peraí. Isso é uma violência oculta. Você desmerecer o desejo de uma pessoa porque ela tem mais de 60 anos, mas aí pode uma que tem 17. Outra violência. Eu escutei essa semana de uma aluna minha que ela ficou indignada porque ela presenciou a cena. Que isso a gente vê corriqueiramente, uma família grande chegando numa churrascaria. E aí, primeiro entram os jovens. E aí, perdido ali no meio, vem a senhora. A filha dessa senhora tinha um bebê. E aí, ela entregou para a senhora porque ela precisava almoçar. Então, depois que eu comer, eu pego a criança e a senhora come. Era sogra ou mãe? Oi? Mãe. Sogra a gente nem fala, né? Porque é complicado. Sogra já é complicado. A minha ex-sogra, a mãe do meu ex-marido, eu tenho um amor por ela e um respeito, e assim, ela é uma pessoa que vai ficar como a minha segunda mãe. Mas é isso aí, mas isso são casos, assim, é raro. O que você vê na rua, por exemplo, quantas vezes a gente se tropeça por cenas de pessoas que desmerecem uma pessoa mais velha, dela ter a capacidade de subir sozinha e descer sozinha. Eu sei que é até uma educação, porque a gente aprende lá atrás. Só que essa educação demasiada, ela tira a autonomia do corpo do ser humano. Porque esse tipo de movimento e controle que traz a atenção dele, ele perde. A gente, quando começa dos 40 anos
em diante, a gente começa a ter perdas de neurônios. Não são neurônios que vão deixar a gente incapacitada. Aí já é outro problema, que a pessoa já tem uma estimulação para desenvolver algum tipo de demência. Que não tem só o Alzheimer, tem a demência senil. A demência senil, ela é até normal no envelhecimento, porque era uma demência sutil, bem sutil. Eu quero também rir. Fala pra mim, o que vocês estão rindo aí, que eu quero me divertir também. Animais, cachorro, cavalo. Eu, nessa parte da veterinária, eu realmente já está difícil com a parte humana. Já está difícil. Mas, enfim. Então, essas pequenas atitudes, igual pegar e não deixar o seu pai ou seu avô ficar com as sacolas que ele se dispôs a ir ao mercado e trazer, deixa ele trazer, deixa ele pegar aquele peso que ele sabe que ele consegue carregar, porque se ele soubesse que não conseguiria, ele não teria ido sozinho, ou então ele não teria se disposto a ir e saber o que ele ia comprar. Então, a gente tem que entender que esse negócio de tratar a pessoa que está envelhecendo igual criança, o quê? Não, fala com firmeza, fala com uma pessoa que tem muito mais vivência do que você. Ela pode não saber tecnologia como você sabe, porque eu não sei muita coisa que meu marido sabe, que meu filho sabe, porque eu não sou muito dessa pegada de tecnologia. Mas vivência, saber que um ato que aquela pessoa está fazendo só no olhar, pela vivência, ela já está, lá na frente. E aí você vai querer tratar como uma criança? É isso que vai debilitando o envelhecimento. Você tem que tratar como você, claro, que eu não vou tratar como o meu filho tratar como trata os amigos dele. Tem uma diferença aí de respeito. Respeito aos mais velhos. Mas você não precisa deixar de falar as coisas, porque ele sabe o que você está falando. Não fala sobre sexo. Por quê? Ficou todo mundo sem membro? Está todo mundo lisinho igual a Barbie e o Ken? Não. Nós viemos do ato sexual. Por que eu vou ter vergonha de falar? Uma coisa é você falar promiscuidade e outra coisa é falar sobre sexualidade. Uma coisa que eu acho que vocês deveriam, todos nós, ter acesso é a palestra com sexólogas. Porque não é sobre safadeza. Fala sobre o entendimento do seu próprio corpo que está envelhecendo. E eu tenho que conhecer, você está pensando safadeza, né? Tem alguém que pensa. Mas enfim, tudo isso está envolvido com a parte cultural. Então, eu não posso cobrar um tipo de comportamento desse que vai evoluir
nesse processo do envelhecimento de uma pessoa que é extremamente tímida, que culturalmente ela teve limitações, geograficamente ela viveu numa região que não favorecia essa abertura. Tudo isso está envolvido com o envelhecimento. Porém, moro em Juiz de Fora, vida urbana, tenho todo quanto é lugar para eu frequentar que vá me favorecer em entendimento. Por que eu vou me negar? Se eu, biologicamente, não tenho nada que me impeça. Eu ando, eu sento, eu levanto, eu escuto, eu enxergo, eu processo. Então eu não tenho problemas cognitivos, eu não tenho problemas de mobilidade. Por que não se permitir? Por que não dizer não àquilo que você naquele momento não gostaria, porque você gostaria, o seu desejo de fazer outra coisa? Por quê? Quantas vezes um filho disse não para um pai e para uma mãe? E por que a mãe não pode dizer um não para o seu filho? Porque o não para ele é um sim gigantesco para vocês. E se a gente está tendo a oportunidade de viver mais, graças à nossa medicina e à nossa indústria farmacêutica, de certa forma, né, que favorece aí para quem biologicamente poderia estar muito pior, favorece um alívio, vamos dizer assim. É um oxigênio para você ter essa oportunidade. Então, não vamos ficar pensando que eu estou cansado, eu não quero mais, eu não tenho mais vontade, eu não tenho mais força. Tem sim. Tem sim. Vai dentro, lá no fundinho seu, só você tem acesso. E vê se você realmente não tem essa vontade. Porque eu acredito que muitos aqui disseram não várias vezes. Muitos aqui não quiseram sair de casa na segunda-feira à noite várias vezes. Até que um amigo, uma amiga insistiu, veio meio assim, meio e aí se encontrou. Estou vendo aqui muita gente. Eu conheço você. Quem estava com a mãozinha assim. Conheço você. Seu rostinho não é estranho. Enfim, voltando. Todo mundo aqui, estou vendo, se arrumou. Botou um batomzinho, arrumou o cabelo, botou um brinquinho. Tá com um sorriso. Todo mundo teve e tem, pelo menos na segunda-feira, uma oportunidade de fazer diferente da vida. E aí a gente só precisa estender essa segunda-feira para várias segundas-feiras. Na terça, segunda, na quarta, segunda, na quinta, segunda, na sexta, segunda, no sábado e no domingo vão pensar para a família. Será? Tem que fazer amizade, se permitir fazer amizade, se permitir sair em outro dia com essa amizade que você está fazendo nas segundas-feiras, que seja em outro encontro, em outro dia, em outro local que tenha aí um projeto social. Saiam e se permitam. Porque é assim que vocês vão acompanhar
a sociedade moderna. É assim que vocês vão ter acesso ao que vocês hoje não conseguem entender. Infelizmente, começa na família a parte da tecnologia. Ai, ai, ai. Pede o neto. Pede o filho. De novo, a senhora não entendeu? De novo, o senhor não entendeu? Ah, não, peraí. Eu vou falar tudo de novo, mas é assim mesmo. Porque para uma mente que já pensou tanto na vida, ela está mais devagar, ela está cansada. É muita informação de muitos anos. Você imagina, a gente já nasce, aí você tem que aprender, falar mamãe, falar papai, falar não sei o que. Mal sabe, não sabe nem direito o que está fazendo ali, mas tem que aprender. E isso vai em todas as idades. Tem que aprender, tem que aprender, tem que aprender, tem que aprender. Chega uma hora que você fala, pelo amor de Deus, dá um tempo. Tem que aprender, sim, a lidar com o que o mundo digital hoje está oferecendo. Sim, mas não é tudo. É filtrar o que é necessário, o que realmente é necessário. Hoje em dia, quantos bancos físicos a gente tem? Quantos aplicativos? Ninguém conversa com a gente, tá vindo aqui brincando, ninguém conversa assim, não, ninguém acabou. Sim, mas é isso que tem que resgatar. É isso que a gente entendeu, nós somos amigos aqui. É isso que a gente tem. Olha aí, ó, exemplo de amizade que fez aqui. Porque estava todo mundo lá embaixo. Sim, sim. Remédio para depressão, na cama todo dia, não saía só uma. Agora estou procurando. Está alegre, está feliz. Muito bem. Estou fazendo um curso de artesanato na igreja. Muito bem. Mas aquela hora que eu falei é porque estava contagiante. Eu queria participar. Né? Eu queria Esse participar. casal aqui eu que fiz agora. Olha! Amor é lindo. O que você falou da proibição? O filho está proibido. Hã? Não. A gente ficava rindo. Ah, que o Nossa, mas vou te falar, esses olhos dele, né? filho dela está querendo proibir. Jesus toma conta desse homem. Meu Deus do céu. Mas assim que é bom, menina. Mas é isso aí, tá vendo? A gente está falando disso. O envelhecer na sociedade moderna é o se permitir. Se permita aprender. Se permita tentar entender. Não brigue consigo porque a sua capacidade de aprendizado está um pouco mais lenta. Ok, está mais lenta, mas ela está. A memória, ela está memorizando precisando de mais tempo para memorizar? Ok. Você está tendo esse tempo. Você já está, a maioria está aposentado. A aposentadoria, ela veio para vocês terem a oportunidade de realmente viver. E aí, o que acontece? Ninguém mais novo se preparou para viver na aposentadoria. Quando se debate com a aposentadoria, se debate com o fim de amizade, de ciclo de amizade, de você ter motivo para levantar todos os dias, se arrumar e ir para a rua, mesmo que você já tivesse de saco cheio, mas era motivo. E aí? Por que que eu fico perdido, em depressão, sem querer sair de casa? O que eu lutei? Mais de 40 anos de trabalho. O que eu lutei? Para que eu lutei? Para ficar em casa tomando conta de neto?
o maior índice de depressão, e isso é estudo científico, é quando a pessoa aposenta. É o que eu estou falando. Mas isso é uma cultura que a gente precisava ter trabalhado quando estava trabalhando. Ou seja, eu tinha que realmente me preparar para não ter que acordar tão cedo e ir cumprir o meu dever no trabalho, mas sim me programar para acordar cedo e pegar um avião, um navio ou um ônibus, o que fosse, para viajar. Porque agora é que eu tenho tempo. Hã? Guanabara? Ah, é? Então, de certa forma... Eu queria fazer um comentário que eu acho que é importante. À medida que a gente vai vivendo, se a gente mantém a fé e a esperança acesa, a gente em algum momento da nossa vida vai florescer. Florescer é quando a gente chega naquele estágio de maturidade, supera os traumas, organiza a mente está mais leve, o coração está mais leve, você está muito mais produtivo. Isso pode acontecer aos 40, isso pode acontecer aos 50. Aí conforme a idade que isso acontece, você não, o tempo já passou. Não passou. Você demorou muito tempo para amadurecer, para florescer, para trabalhar suas emoções, se autoconhecer, para você se tornar uma pessoa mais completa. E aí você tem 45, você tem 50, você não pode ter mais um projeto profissional, você não pode mais viver. Isso é um absurdo. É um absurdo. A fé é algo que mantém uma integridade emocional e psicológica de todos nós. Porém, uma fé sem atitude, vazia. Uma fé sem atitude é vazia. Porque a gente tem que ter o cuidado, a prevenção é a gente saber. Quando a gente é adolescente, a gente acha que a gente é dono do mundo, a gente pode tudo, a gente não sente nada, a gente não cansa. Mas quando a gente começa a vida adulta, isso já vai mudando. Por que não se desperta nessa vida adulta? Por que a gente já não se previne nessa vida de jovem adulto? Para hoje não estar tão... Não é prejudicado a palavra, mas você está refém, de certa forma, do que você não se preocupou quando você estava jovem adulto. E aí, com fé ou não, o peso vem, a conta vem. Mas, mesmo eu não tendo feito isso, não ter me preocupado com essa prevenção, cheguei na idade do adulto mais. Cheguei com alguns probleminhas, mas tem solução. Não é? Você continua andando, respirando, pensando. Então, vamos à luta. Com a bolsinha cheia de remédio, mas vamos à luta. Porque ainda bem que tem. Porque antigamente, na idade da minha avó, eu lembro que 40, 50 anos já era idoso. Mas idoso que eu digo, que tem umas qualificações em algumas pesquisas, que tem os idosos jovens, que são de 65 a 74 anos, tem os idosos velhos, que são de 75 a 84 anos, e tem os idosos mais velhos, que é a partir de 85. Mas engraçado que no estatuto o idoso começa com 60, né? Isso é de estudo. Isso é de estudo de
cientistas que acompanham a evolução humana e o envelhecimento humano. São dados deles. Que não é 60 anos considerado em nenhuma classe de idoso, nem idoso jovem. Baseado, a política, na verdade, ela baseou-se no quadro que é apresentado da pessoa que está envelhecendo a sociedade. E ela está se apresentando justamente de uma forma que você pensa, realmente, não consegue mais nada. Por que você? Não. É a parte biológica, porque desenvolve deficiências do organismo de várias formas, seja a artrose, a artrite, a osteoporose. Alguém, por exemplo, aqui sabe o que é sarcopenia? Sarcopenia é antigo, é muito antigo, muito. Sarcopenia é uma doença do envelhecimento que ela atinge aos músculos. Então, você fica com hipotonia, você fica com os músculos muito baixo mesmo em relação à necessidade do corpo. A sarcopenia, claro, ela tem como você cuidar, assim como a osteoporose, mas ela não é tão, eu não vejo como tão agravante quanto a osteoporose, mas ela é a que desencadeia a osteoporose. Dos fatores que desencadeiam. Então, por que o músculo, a minha baixa de músculo, as pessoas que têm um músculo bem fraquinho, assim, você quase pega no osso? Sarcopenia. A sarcopenia, ela deixa de absorver os nutrientes da sua alimentação para os músculos. Consecutivamente, o que alimenta um osso? Músculo. Por isso que a gente tem que praticar atividade física e manter os músculos ativos. Porque é ele ativo, ele tem mais fibras, e essas fibras, quanto mais elas são acionadas, mais ele precisa, ele pede, aí entra a alimentação, e aí essa alimentação é absorvida pelo músculo, o músculo vai lá e alimenta o osso. É assim que funciona. Quando a pessoa fala assim, eu não tenho sarcopenia, né? Eu sou apalpável, né? Eu tenho mas ela tem um tecido adiposo alto. Tecido adiposo não quer dizer que a pessoa seja obesa. É que o equilíbrio da disposição do corpo entre massa corporal, que é essa massa magra, o músculo, e a gordura está irregular. Então, ela pode ser uma pessoa bonitona aqui, como Elaine, mas ter a massa muscular dela magra baixa em relação à gordura. E isso também prejudica o osso, porque o osso ele se alimenta do músculo. Outra coisa que o músculo faz, com que a gente mande para a rua as demências. Porque o músculo oxigena o cérebro. Então, assim, a gente tem que pegar essa ideia da atividade física e botar realmente em prática. A atividade física, ela vai fazer com que você tenha essa manutenção do seu biológico, mandando o cronológico para longe, que não precisa, mantém o seu psicológico
porque você vai ter estimulações de hormônios de dopamina, endorfina, serotonina. Então, são hormônios que equilibram juntos e mantêm coordenação motora. Por que o Parkinson fica tremendo? Porque atinge no cérebro dele aonde tem a produção de dopamina. A dopamina ela é responsável pelas emoções e pela coordenação motora. Então, ele fica sem coordenação motora. Então, o que a gente tem que ter em mente? O quanto mais eu quiser viver, é o quanto mais eu quero aprender, e é o quanto mais eu vou me permitir, porque é o quanto mais eu vou ser bom para mim. Então, quem já está tomando seus medicamentos, para algumas coisas você pode até começar a eliminar quando você muda o seu comportamento. Quando você se permite novas funções na sua vida saudáveis, tá, gente? Saudáveis. Vamos devagar. Vamos bem devagar. Não vamos também meter o pé na jaca, não. Vamos devagar. Então, é muito importante para esse envelhecimento dentro dessa sociedade moderna, é muito importante ter novos comportamentos. O comportamento, ele define para onde você realmente quer chegar. Aonde você realmente quer chegar. Então, vamos deixar de nos permitir a violência oculta no dia a dia e peita mesmo, vai à luta, defenda-se. Se você não está precisando de ajuda, muito obrigada, eu não preciso. Não se permita só porque aquela pessoa foi educada. Uma coisa que eu vou falar antes de terminar, eu não sei se tem médico aqui, não briga comigo não, quem está aqui que é médico. Mas uma coisa que eu fico muito triste mesmo. Os médicos aconselham aos filhos dessas pessoas que estão indo ao médico, que o filho não quer deixar que ele vá sozinho, porque parece que ele não tem capacidade de entender ou de falar de si próprio. Olha, tira o tapete, tira isso, põe a barra ali, põe no... Não. Aquele tapete, ele só vai cair se ele não tiver atenção. Aquele tapete desperta a atenção para que ele levante o pé e não tropece nele. Então não tira, não adapta a casa a uma pessoa que é incapacitada, mas ela é capacitada ao te emprestar dinheiro da aposentadoria dela, né? Olha, eu fico muito feliz porque o Paul é uma pessoa que eu tenho um amor por ele. Ele fez parte da minha história na educação física. Eu agradeço muito a ele, muito mesmo. Eu tenho muita coisa para falar, muita coisa. Vamos ver. E aí, o que eu quero deixar com vocês é o meu carinho. Eu esqueci de trazer os cartões lá do meu estúdio, que tem inclusive o Instagram, mas eu vou deixar ou com a Elaine o meu contato, porque eu gosto. Se alguém quiser trocar uma ideia, perguntar mais coisas, bater um papo, pode me ligar. De repente, na hora, eu não posso vir a atender, porque eu estou atendendo, mas aí depois eu sempre retorno. Sempre. Tá? Então, eu vou deixar, junto com a Elaine, com o Paul, meu contato. Sinta seu tempo.
O nome do estúdio é Sinta Seu Tempo. Eu tenho... é no Granbury. Na José Romão Guedes. Menina, lá é pra morrer, tá? Porque é na rua TNL. É uma subida que eu vou te falar. É terrível. E eu botei esse nome Sinta Seu Tempo porque eu sempre tive na minha cabeça de estimular quem está envelhecendo para sentir o seu momento, o seu tempo. Não se agrida por causa do outro. Sinta o hoje. Viva o hoje. Queira, deseja, busca. Quer namorar? Namora. Beija-flor. Gente, foi um prazer. Olha, eu espero vê-los novamente. Obrigada. Grande beijo. Nossos agradecimentos à Patrícia, né? Em nome do Projeto Som, em nome do povo que nós está conosco hoje, tá, Patrícia? Obrigada por você dispor do seu tempo para estar dentro do